Olá, irmãos, começamos esse ano com uma grande perspectiva de ação de Deus sobre as nossas vidas, e isso acontecerá porque nós vamos estar estudando o Novo Testamento todo em um ano. Então você já tem no seu aplicativo, você recebeu no seu WhatsApp todos os textos bíblicos, então a igreja vai estar junto lendo e estudando os mesmos textos bíblicos. Isso vai aumentar nosso crescimento enquanto família de Deus, mas também enquanto indivíduos. Então não deixe de fazer sua leitura diária, não deixe de buscar ao Senhor, ler o Novo Testamento em um ano, que com certeza vai ser uma bênção, não só para mim, não só para você. Então o texto que eu quero começar lendo hoje é o texto de Mateus 1, um texto que nós lemos no dia 1º de janeiro. Então você pode pegar a sua Bíblia, vamos ler Mateus 1, do verso 1 ao verso 17. Mateus 1, do verso 1 ao verso 17. Vamos lá. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou Temar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, Boaz, e Boaz gerou de Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. A Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor possa nos guiar durante esse estudo e que possamos aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Também aprender quem é o Senhor, porque nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Texto de genealogia sempre é um texto complexo, né? A gente sempre fica meio preocupado, assim, o que eu posso aprender desse texto? Mas tem uma terminologia que aparece no primeiro versículo e aparece no versículo 16, que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Ó, no primeiro versículo aparece livro da geração de Jesus Cristo, ou Cristo. E no verso 16... Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quem é o Cristo? É sobre isso que eu quero refletir no dia de hoje com vocês. Quem é o Cristo? Vamos lá, fique com a sua Bíblia aberta e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Na semana passada, durante o mês de dezembro de 2022, a gente estudou bastante sobre o nascimento de Jesus, estudou bastante sobre quem ele era, quais são os adventos que vieram a compor o seu nascimento, a importância do seu nascimento. E eu queria compartilhar com você hoje um pouquinho sobre quem é Jesus, quem a Bíblia diz que Jesus é. Porque a Bíblia vai falar que José casou com Maria, que concebeu a Jesus o Cristo. Cristo é uma função. Cristo não é sobrenome. Jesus de Nazaré. Nazaré é o sobrenome de onde ele nasceu. Mas Cristo é a função. Então, quem é o Cristo? Vamos lá. No mesmo capítulo, no verso 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, esse Cristo, ele tem também a prerrogativa de Salvador. Quem é o Cristo? É aquele que vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus é esse Cristo. Ele veio com essa função. Mateus 1, 21 vai afirmar isso para a gente. Só que o problema é que as pessoas estavam esperando que Jesus salvasse o povo, o Messias, o Cristo, salvasse o povo de outro povo. Salvasse o povo de outras pessoas. Que eles deixassem de ser oprimidos e passassem a ser aqueles que oprimiam.
Assim que funcionava a dinâmica e a didática daqueles que pensavam que o Messias seria um rei político. Mas o texto de Mateus 1:21 vai dizer para a gente que ele viria nos salvar dos nossos pecados. A salvação de Cristo tem a ver com a tentativa dele de vir ao mundo e proporcionar a mim e a você, a toda a sociedade, uma possibilidade de reconhecimento dos seus pecados e reconhecimento que nós temos que voltar para a origem, que nós temos que voltar a um relacionamento real com Deus. Deixar de ser só um aproveitador que quer que Deus faça a nossa vontade para que a gente tenha poder ou sobrepuja sobre outra pessoa. Nesse texto a Bíblia é clara, ele virá para nos salvar dos nossos pecados. Então o primeiro ponto desse tempo de reflexão, ele é o Salvador. Mas o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês está em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele é nosso Redentor. Ele não foi só aquele que veio para nos salvar, ele se deu por nós. Ele nos redimiu, ele nos libertou dos pecados. Como? Através do sacrifício. O sacrifício, quando ele se coloca enquanto sacrifício pela humanidade, ele dá oportunidade para que a humanidade se redima. Mas Ulisses, você não acha que nessa pegada de remissão dos pecados, ele não fez isso já por toda a humanidade e não precisa fazer mais nada? Não, ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Esse sacrifício ele precisa ser aceito, ele não pode só ser entendido, ele precisa ser aceito. Eu preciso compreender que isso tem a ver com a minha vida, que isso tem a ver com a humanidade, que isso tem a ver com a possibilidade que Deus me dá de me religar a Ele. Então ele veio para redimir, ele é nosso Redentor. Cristo, o Redentor, é aquele que se fez sacrifício pelo outro e não simplesmente veio com o dedo, com um poder má. Não só isso, ele poderia, ele tinha poder para isso? Tinha, mas não, ele veio e experimentou a morte e se fez pecado por nós, e sobre ele todo o castigo da humanidade foi. Mas eu preciso reconhecer isso, eu preciso entender, compreender e aceitar que isso foi relacionado a mim também, na minha individualidade. Então, primeiro, o Cristo significa que ele é o Salvador. Segundo, significa que ele é nosso Redentor. Mas não só isso. Terceiro, ele também é nosso mediador. Vamos para 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele veio para nos unir a Deus novamente, ele é nosso mediador. Sem ele nós não conseguiríamos ter uma ligação com Deus, mas Jesus veio para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos unidos novamente a Deus. Nós fomos separados por causa do pecado, por causa da desobediência, mas em Cristo, aceitando o sacrifício dele, reconhecendo que ele é Salvador, reconhecendo que ele é nosso Redentor, reconhecendo que ele é nosso mediador, nós voltamos a ter acesso novamente com o Pai. Através de Cristo, nós podemos nos sentir novamente parte da família de Deus. João vai falar para a gente que só existe um caminho, a verdade e uma vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é aquele que nos permite voltar a termos contato com Deus. Quarto ponto, então, ele veio também para interceder. Então, a gente já falou que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, que ele é o mediador, mas ele também é nosso intercessor, o sumo sacerdote. Vamos lá para Hebreus capítulo 7, verso 24 e verso 25. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele é nosso intercessor. Por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque nós sabemos que é Ele que conduz
a nossa oração ao Senhor, Ele que faz esse filtro, né? Eu já ouvi um cara falando que o Espírito Santo tem um papel interessante, que a gente vai e pede alguma coisa, o Espírito Santo vai lá no meio do caminho e fala assim, não, ele não está pedindo dinheiro, não é isso, ele não fez o pedido da forma certa, o que eles querem é isso aqui. Jesus é o nosso intercessor. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós precisamos lembrar que é em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós pedimos, é em nome de Jesus que nós agradecemos. Ele nos justificou. Ele é nosso Cristo, é o nosso sumo sacerdote. Vamos lá para o quinto ponto. Ele é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Nós temos que sempre consultar o nosso Senhor. É Ele que vai nos orientar. É a cabeça que manda as informações para o resto do corpo, para que eu possa movimentar a mão, para que eu possa falar com vocês, para que eu possa sentir, caminhar. Né? É a cabeça, é o cérebro que dá a direção. O Senhor Jesus, o nosso Cristo, Ele é a cabeça da igreja. Enquanto igreja, enquanto seres que se reúnem coletivamente, nós precisamos pedir a orientação daquele que é a cabeça, para que possamos tomar essa caminhada de forma que Deus se agrade. Não perca a conta, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Mediador, Ele é o Intercessor, Ele é a cabeça da igreja. Faltam só 2 para a gente acabar. Ele é o nosso rei, João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo reino só existe porque existe um rei e porque existem os seus súditos. O rei é aquele que tem poder para tomar qualquer decisão e agir da forma que entende que é correto para o seu reinado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós falamos para Ele, Senhor, agora o Senhor passa a ter o controle da minha vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo escreveu isso e deixou essa linda frase para que nós pudéssemos pensar. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A ideia de que Ele é o nosso rei, que Ele tem poder total sobre a nossa vida, que Ele não perdeu o controle do seu reino. E o último, mas igualmente importante para entendermos o que é ser o Cristo, é que Ele é o justo juiz. Atos 17, verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com a justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vai chegar um dia onde o justo juiz vai chegar e vai avaliar, examinar toda a humanidade e vai jogar uma sentença sobre essa avaliação que ele fez. O nosso Cristo é aquele que começa nos salvando, na perspectiva da mensagem de hoje, mas termina também trazendo juízo sobre nós. Ele nos ama tanto que Ele é justo comigo e com você. Esse é o nosso Cristo. O capítulo 1 de Mateus também tem sua importância. Não é porque tem uma genealogia que ele não é importante para a gente. Então estamos começando essa semana estudando o primeiro capítulo, a parte de genealogia, para mostrar como é importante a vinda de Jesus ao mundo e qual é a sua função. O descendente de Davi, aquele que é descendente de um rei, também reina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus, no ano de 2023, o Senhor possa nos ajudar a submeter a nossa vida à cristandade. Aquele que realmente veio ao mundo, nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa usar o seu Filho para nos orientar nesse tempo que tanto precisamos de alguém que nos oriente, nos ajude a tomar decisões. Por favor, Senhor, toma o controle da nossa vida para que as nossas decisões sejam coerentes com a vida que queremos seguir com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.